Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista da Paz de Montes Claros. Nós queremos celebrar junto com você, então prepare agora o seu coração, comece já agradecendo a Deus por esse momento, por esse tempo que Ele nos permite estarmos juntos mesmo em lugares separados. Então, para começar, vamos declarar que nenhum gigante é maior do que a mão de Deus e nada pode nos parar, nos desanimar, pois o Senhor começou uma obra em nossa vida, Ele é fiel para completá-la. Cante isso ao Senhor, iniciando o culto desta noite. Declare isso. Nada pode me parar ou me desanimar. Quem começou a boa obra é fiel. Seguro estou em Deus, sou dele e ele é meu. Nenhum gigante é maior do que as mãos de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, seu amor. Mas meu Deus, agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode parar quando Ele quer fazer. Tem poder pra vencer. Meu Deus, agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode parar quando Ele quer fazer. Tem poder pra vencer. Creia nisso. Estamos seguros na mão de Deus. Cante isso mais uma vez. Seguro estou em Deus, sou dele e ele é meu. Nenhum gigante é maior do que as mãos de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, teu amor. Mas meu Deus, agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode parar quando Ele quer fazer. Tem poder pra vencer. Meu Deus, agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode parar quando Ele quer fazer. Tem poder pra vencer. E aí pra sua casa, cante isso mais uma vez. Meu Deus, agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode parar quando Ele quer fazer. Tem poder pra vencer. Oh, meu Deus, agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode parar quando Ele quer fazer. Tem poder pra vencer. Meu Deus, agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode parar quando Ele quer fazer. Tem poder pra vencer. Yeah. Meu Deus, agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode parar quando Ele quer fazer. Tem poder pra vencer. Ele tem poder. Oh, nele somos mais que vencedores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor que é por nós, nesses dias de luta, nesses dias em que a nossa fé é provada,
nós podemos descansar no Deus que cuida de nós. Nessa hora eu queria convidar você que está na sua casa, porque nós estamos impedidos de estarmos juntos. Quero pedir que você, mesmo aí na sua casa, mesmo na intimidade do seu lar, no conforto da sua casa, que você adote uma postura agora de adoração. Não permita de forma alguma que o seu culto, que este momento seja um momento de você assistir o que está acontecendo. Nós não estamos aqui como uma live para você participar, assistindo, dar a sua nota ao final disso tudo. Não, nós estamos cultuando o nome do nosso Deus. Deus que tem cuidado de você, que tem confortado e consolado você. Muitos de nós aqui tivemos de enfrentar luto, perdas nestes dias, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos. O Senhor é a fonte da nossa alegria, da nossa paz. A paz que excede o entendimento, a paz que traz renovo da esperança, a paz que não nos deixa esmorecer, ela vem de Deus. E nós cremos e confiamos em Deus. Cremos que Ele está conosco. Cremos que Ele não nos deixa sós, mesmo nos tempos mais difíceis da nossa vida, mesmo nos momentos mais tenebrosos pelos quais a humanidade já passou. O Senhor cuidou do seu povo e Ele continua cuidando de nós, nos livrando, nos fortalecendo, nos consolando, nos ajudando, não permitindo que nós esmorecermos no meio de tantas más notícias com as quais temos vivido. E mais do que isso, Deus plantou você onde você está, plantou a mim onde eu estou, para nós sermos luz no meio das trevas. E que trevas densas têm sido esses dias. Precisamos brilhar. No meio de tanta morte, de tanta mortandade, nós precisamos levar a vida de Deus. Nós precisamos pulsar a vida de Deus. Ao contrário de que muitos possam estar pensando que não haja esperança, que não haja esperança para os corações enlutados, não haja esperança para os corações tristes, talvez para aquelas pessoas que estão desenganadas pelos médicos, que não há esperança. Como disse o poeta popular, o pulso ainda pulsa. E no nosso caso, é o pulso de Deus. A vida de Deus continua agindo no mundo, para todos aqueles que crerem, para todos aqueles que desejarem essa vida. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. É sobre isso que nós vamos pensar essa noite. Pulso de vida no mundo. Nós pulsamos vida no mundo. A Igreja Batista da Paz precisa pulsar vida no mundo. Você precisa pulsar vida no mundo que está morto nos seus pecados. E como é que nós fazemos isso, segundo o nosso tema? Adorando a Deus em tudo. Este tempo difícil é tempo de adorarmos a Deus, de demonstrarmos a nossa confiança nele, edificando a vida uns dos outros. Esse tempo é um tempo em que Deus está nos chamando a sermos edificadores, construtores, abençoadores de outras pessoas, proclamando a salvação por meio do Evangelho, dizendo às pessoas que estão neste mundo, vivendo a realidade da morte. A morte é real. A pandemia está nos lembrando que nenhum de nós vai viver neste mundo temporal, nesta presente era, para sempre. Mas isso não significa dizer que não há uma vida para ser vivida. Há uma vida para ser vivida. A vida eterna, que se alcança por meio do Evangelho, da salvação operada em Cristo Jesus, a todos que o receberem como seu Senhor e seu Salvador. Eu queria que você lesse comigo os textos que se encontram em Filipenses 2, 9 a 11, Gálatas 6,
9 a 11 e 1 Pedro 2, 9. Diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o primeiro propósito da sua existência: adorar o nome que é sobre todo nome, fazer parte destes que se juntam para confessar e adorar e glorificar o nome de Jesus. Filipenses 2, 9 a 11. Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse texto nos mostra o segundo propósito: edificar, não nos cansarmos de fazer o bem. Nós somos os promotores do bem. O propósito nosso neste mundo é espalhar o bem de Deus. Nós fomos salvos para espalhar o bem de Deus no mundo, na vida dos nossos irmãos em Cristo, na vida dos nossos vizinhos, familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas. Não desanime, ainda que o mal cresça, não desanime de fazer o bem. Ainda que seja o mal feito contra você, não desanime de fazer o bem. Continue fazendo o bem florescerá no tempo certo. Se nós não desanimarmos, nós colheremos os seus efeitos. E por fim, 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos fez seu povo para que nós pudéssemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Abra sua boca, fale de Jesus, fale do seu amor, não tenha vergonha, não permita que a timidez, a vergonha impeça você de falar do amor de Deus. E assim, neste tempo, nestes dias sombrios, a luz de Deus vai brilhar por onde você for. Feche seus olhos agora e peça isso a Deus. Diga: Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser luz. Senhor, eu quero me envolver com o Senhor, eu quero amar o Senhor, eu quero que as pessoas vejam isso. Eu quero que as pessoas percebam o quanto o teu amor revigora a alma, o quanto o teu amor traz propósito para a vida. Peça isso a Deus. Diga: Senhor, eu quero te amar com todo o meu ser, mais do que todas as coisas. Eu quero que esse seja o meu culto diário, a minha adoração diária, o meu amor pelo Senhor, o meu desejo pelo Senhor. E que isso possa fluir por todos os poros do meu corpo, isso possa fluir na minha vida e todos vejam como o Senhor me tem feito bem. Senhor nosso Deus, nós entendemos o nosso lugar no mundo. Nós fomos salvos, perdoados dos nossos pecados, libertos. Fomos chamados a um caminho de santidade, de santificação, para que então o Senhor seja revelado ao mundo e refletido no mundo. Mundo sem esperança, sem paz, sem alegria, sem propósitos. Pessoas mortas, tristes, vivendo e andando de um lado para o outro, tentando se satisfazer com coisas que não podem saciar a sede da sua alma. Mas nós conhecemos a fonte das águas vivas. Nós queremos revelar o caminho para estas fontes, para que todos aqueles que estão cansados de escassez, todos aqueles que estão cansados do medo da morte, todos aqueles que estão cansados dos seus pecados, todos aqueles que estão oprimidos pelo diabo, possam encontrar a luz
que raiou nas trevas e trouxe salvação, e tem trazido salvação a todos os que crerem. Querido Deus, não nos deixe desanimar, não permita que o nosso coração entre num estado de ansiedade, de desânimo espiritual, de tristeza, de amargura, de medo, ao ponto de que nós não possamos desfrutar do Senhor. Que este tempo, Senhor, este duro tempo, seja um tempo do teu povo voltar-se para ti, retornar ao Senhor. Que esse seja um tempo em que o teu povo possa se dobrar diante do Senhor. Que o tempo que temos tido, pela reclusão que temos em nossas casas, que esse tempo a mais seja tempo para te buscar, não seja tempo para nos entretermos com outras coisas, mas seja tempo para estarmos contigo, tempo para orarmos, para lermos a tua palavra, para termos comunhão sincera com o Senhor, para que o Senhor possa preencher os espaços da nossa vida, e então o Senhor possa derramar-se em nós, e que nós possamos então revelar do Senhor por onde formos, por estarmos cheios, transbordantes do Senhor. Que o teu povo, Senhor, transborde do Senhor nestes dias. Nós te pedimos por isso, clamamos ao Senhor, e que este culto, este momento seja um momento de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, para que, como o Senhor prometeu, quando buscássemos o Senhor com todo o nosso coração, para que nós possamos encontrá-lo, que essa noite seja a noite de encontro do teu povo contigo, seja tempo do manifestar do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Você possa então, numa atitude de culto, dar tudo o que você tem ao Senhor. Deixe agora o Espírito Santo sondar você, convencer você dos seus pecados, trazer você de novo para o caminho reto. Peça ao Senhor que esse tempo seja um tempo de cura da sua alma, que seja um tempo de restauração, que seja um tempo de retorno para o Senhor, em nome de Jesus. Adore aquele que não desiste de você, que não abre mão de você, que deseja que você viva a vida abundante que Ele tem preparado para você e para toda a sua família. Amém. Enquanto você adora ao Senhor com essa canção, que a sua alma se lembre sobre quem Deus é. É um Deus que está perto de nós, é um Deus que ouve a nossa oração, tem olhos atentos, ouvidos atentos ao nosso clamor. Ele nunca muda, Ele é fiel. É o que diz essa oração que nós vamos cantar agora. Então, cante sobre Ele e para Ele essa canção. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua
cumprir. Eu sei que os seus olhos estão atentos, permanecem em mim. Os seus ouvidos estão sensíveis. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Declare isso, olha. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir em nós. Aleluia. Estamos debaixo dessa palavra do Senhor, dessa promessa sobre nossa vida. Estamos guardados por Ele, estamos acompanhados por Ele. E nele nós vivemos. Nossa esperança está em Jesus. Nós vamos cantar mais uma canção, mas antes disso vai aparecer aí na sua tela as informações da conta bancária da igreja, o número do Pix, onde você pode fazer sua contribuição da oferta, devolver o seu dízimo. Faça isso honrando ao Senhor, adorando a esse Deus que nos ama e tem cuidado de nós e que deseja nos usar para a sua obra, mesmo não precisando de nós. Ele conta conosco, nos convida e através da fidelidade do nosso coração, que é elevado a Ele em adoração, em devoção, nós nos tornamos atuantes nesse reino eterno que já começou em nossa vida. Então faça isso, tira um print aí dessa tela, uma foto, e faça a sua contribuição, não deixe de contribuir. Essa canção, uma oração que diz que somos livres em Jesus.
Pelo sangue, pela morte, nós temos vida. Nossa vida pertence a Ele, fomos comprados. Um preço inigualável, incomparável, um preço de amor e de entrega total foi por nós na cruz derramado. Então cante isso para o Senhor Jesus, meditando em cada palavra dessa canção. Olha, teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. E tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Se aproxime-se dele, se achegue a ele, que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Declare isso, olha, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava, os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu queria convidar você que está em casa. Essa música diz que o Senhor abriu um caminho para nós, um caminho para Ele. E o desejo de Deus é que você esteja próximo dEle. Mas pode ser que você, nesses dias, esteja andando longe de Deus. Talvez você esteja andando desanimado na sua devoção, se sentindo vazio, se sentindo fraco, percebendo em você começa a se encantar por outras coisas, pensar em outras possibilidades de vida longe de Deus. Hoje é um dia que Deus está chamando o povo dele para perto dele. Deus quer tornar você livre das suas ansiedades, dos seus medos, mas isso depende de você estar próximo dele. Então eu queria dar uma oportunidade para você. Você que precisa viver um tempo de renovação do Senhor.
o renovo da graça do Senhor na sua vida. Você que precisa agora experimentar a presença de Deus na sua vida. Você que precisa dizer: Deus, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo desanimado. Vem a mim, Senhor, e renova as minhas esperanças, as minhas forças. Você que está abatido diante das notícias, você que está com medo, o Senhor está te chamando nessa noite para se colocar diante dEle, olhar nos olhos dEle e receber dEle tudo aquilo que você precisa. Se você deseja isso, fica de pé aí na sua casa, como um sinal que você está dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Não me deixe, Senhor, não me deixe naufragar nessas águas. Não deixa, Senhor, com que o medo me tome, o pavor me tome. Coloque-se de pé e vamos pedir ao Senhor que Ele venha até nós, nos permita ir até Ele por esse caminho livre, novo que Jesus abriu, esse caminho sem impedimentos. Hoje é o dia que o Senhor está te chamando de volta para Ele. Senhor, nós estamos diante de Ti, queremos colocar a nossa vida perante o Senhor agora. Senhor, pode ser que muitos de nós estejamos desanimados diante de tantas más notícias. Pode ser que muitos de nós estejamos incrédulos. Pode ser que muitos de nós estejamos escondidos, sem coragem, tímidos. E hoje é o dia que o Senhor nos chama a olhar para o Senhor, para que o medo, a desesperança sejam tirados de nós, através deste momento em que o Senhor se coloca diante de nós, olha nos nossos olhos e diz: não tenha medo. Senhor, planta em nós essa certeza de que o Senhor é conosco, não nos abandona, não nos deixa, e que o Senhor quer fazer de nós luz para as nações, luz nas trevas. E a luz que o Senhor nos faz ser não é para estarmos escondidos debaixo das camas, não é para estarmos acovardados, mas é para sermos gente de coragem, que resplandece a luz do Senhor aonde há trevas. Então, Senhor, aqueles que se sentem longe, aqueles que se distanciaram do Senhor por causa dos seus pecados, distanciaram-se do Senhor por causa da sua falsa confiança na carne, distanciaram-se do Senhor por causa da sua falsa confiança em ídolos, estão buscando em outras fontes a razão da sua vida, que hoje nessa noite se voltem para Ti, olhem para o Senhor e sejam renovados nas suas forças, em nome de Jesus. Senhor, traga o Teu povo para Ti, restaura a confiança do Teu povo em Ti, restaura a alegria do Teu povo em Ti, restaura a segurança do Teu povo em Ti, liberta o Teu povo de toda falsa confiança deste tempo, liberta o Teu povo de todo medo, o medo da morte física, através da certeza da vida eterna. Liberta o Teu povo da tristeza e da ansiedade, através da certeza do cuidado do Senhor. Nós oramos pelo Teu povo, Senhor, pedimos ao Senhor que o Teu povo esteja de pé diante do Senhor, firme na confiança que tem em Ti, em nome de Jesus, amém. Sangue de Jesus. Declare isso mais uma vez. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus.
Aleluia. Amém. O Senhor quer fazer de nós, irmãos, instrumentos da sua graça, instrumentos capazes de realizar coisas extraordinárias em nome dEle nesses dias sombrios. Mas o que acontece quando aqueles que deveriam ser a luz de Deus não conseguem brilhar essa luz? O que fazer quando a luz que há em nós que fomos colocados neste mundo para revelarmos Deus, para revelarmos a esperança de Deus no mundo, o que acontece? Como o mundo fica quando nós não conseguimos refletir essa luz para aqueles que estão em densas trevas? Eu e você não podemos negar que esses são dias de muitas trevas. Muitas trevas. E eu também não posso negar que estes são dias em que a igreja de Jesus tem andado distraída dele. Por isso esse é um tempo que estamos vivendo em que é necessário que nós voltemos imediatamente para Deus. A igreja de Jesus precisa voltar imediatamente para Ele, sob pena de, ao enfrentarmos o que estamos enfrentando, padeçamos dos mesmos sofrimentos que aqueles que não conhecem o Senhor enfrentam. Querido, o Senhor habita em você por meio do Espírito Santo. Eu e você devemos ter e temos todos os recursos para enfrentarmos o que estamos enfrentando, para passarmos por esse tempo tenebroso. E ao passarmos por isso, revelarmos a luz de Jesus. Por isso é tão grave quando a igreja de Jesus não consegue resplandecer a luz dela quando há trevas no mundo. O texto que nós vamos ler é um alerta sobre um perigo que o povo de Deus corre, de ao fazer uma determinada escolha de viver nesse mundo, colher com isso uma vida desastrosa. Sim, é possível que você e eu, como servos de Jesus, vivamos uma vida desastrosa. O texto que eu quero ler com você está em Jeremias capítulo 2, verso 13. Jeremias capítulo 2, verso 13. Olha o que diz esse texto. O alerta que Deus está fazendo ao seu povo. Porque o meu povo cometeu 2 males, em algumas versões 2 crimes. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Novamente, porque o meu povo cometeu 2 males, 2 crimes, 2 pecados terríveis. Abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Jeremias é um profeta de Deus. Foi chamado para profetizar depois do último avivamento que o povo de Deus viveu dentro da monarquia, do tempo dos reis. Josias, o rei Josias, havia encontrado a Escritura que estava perdida. E lendo a Escritura, ele percebe que tudo que o povo estava fazendo era errado e reprovável, e era por isso que o povo estava sofrendo, e era por isso que agora Israel estava debaixo de opressão de outros povos. O Egito estava agora cobrando impostos, a Síria estava fustigando o reino de Israel. Aliás, o reino do norte, Israel, já havia sucumbido, já havia caído, e agora
Judá ainda permanecia com uma certa liberdade, mas pagando tributos para outros povos. E Josias então entende que a razão disso era o afastamento do povo de Deus, do seu Deus. O rei Josias percebeu que aquele constante afastamento de Deus que havia ocorrido ao longo dos anos, é que estava gerando toda aquela consequência daqueles que foram libertos agora estarem vivendo sob jugo. E ele então faz uma grande reforma, derruba todos os altares dos falsos deuses que havia ali em Judá, em Jerusalém, chama o povo novamente a cultuar o Senhor, e há um pequeno avivamento, mas logo o povo se afasta de Deus de novo. Jeremias se levanta para profetizar nesse tempo, e agora a profecia de Jeremias é dura. Jeremias diz: olha, acabou o tempo, vem agora juízo de Deus. E o juízo de Deus vem porque vocês, meu povo, me abandonaram, abriram mão de mim. Mas o que mais causa o lamento de Deus e a ira de Deus contra o seu povo não é porque simplesmente abandonaram a Deus. Eles trocaram Deus por outra coisa. Porque é assim, irmãos, nós fomos criados para adorar, essa é a nossa constituição. O ser humano é um ser adorador. Você vai adorar alguma coisa. É por isso que a Bíblia diz, Jesus diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, porque há falsos adoradores, mas todos são adoradores. E aqueles que eram verdadeiros adoradores, que adoraram ao Senhor um dia, agora estavam adorando falsos deuses. Estavam se envolvendo, trocando o Deus verdadeiro, que havia se manifestado a eles de tantas formas poderosas. Estavam trocando o Senhor por deuses que não haviam feito nada por eles. Estavam trocando a fonte de confiança em Deus por aqueles que não poderiam fazer absolutamente nada por eles. E aqui então, Deus usa uma imagem para representar isso, que é a imagem da fonte da água viva e da cisterna. Aquele lugar, a Palestina, é um lugar árido. É um lugar onde a água não é encontrada facilmente. Por isso, o valor de um terreno naquele lugar estava baseado na quantidade de água que aquele terreno possuía. E ainda assim nos nossos dias. Uma cidade só consegue prosperar se próxima a ela houver fonte de águas. Um terreno que é colocado à venda na zona rural só tem valor se tiver água. Quando você lê, por exemplo, o anúncio de um terreno à venda, aqueles que possuem água, logo no início, no anúncio vem, olha, vendo terreno com fonte de água, com rio, com alguma fonte abundante de água. Ter água naquele lugar era ter vida. Sem água não era possível cultivar, não era possível criar animais, não era possível viver. Qual era a solução que algumas pessoas tinham naquele tempo? Elas cavavam cisternas em terrenos com calcário, cavavam cisterna, quebravam pedras e depois recobriam aquela cisterna com alguma resina para que a água da chuva fosse coletada. A maioria das cisternas não era para buscar fonte de água. Boa parte das cisternas era para colher água de chuva. Mas qual era o problema? É que com o tempo aquelas cisternas se rachavam. E mesmo que chovesse muito, mesmo que a cisterna fosse cheia até a boca, rapidamente a água escoaria e não haveria de novo água para beber. O profeta então aqui, como boca de Deus, o próprio Deus está dizendo isso. E se você ler o texto um pouquinho acima, o verso 11,
O Senhor vai dizer o seguinte: vocês conhecem alguma nação que trocou de deuses, mesmo que os seus deuses fossem deuses falsos? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Ou seja, percebam a loucura do meu povo. Quem em sã consciência abre mão de um lugar onde tem água viva para viver aonde não tem água? Quem em sã consciência, qual é a pessoa em sã consciência que deixa de estar próxima a fontes de água que fluem, que brotam, e a ideia aqui é de uma fonte que brota do solo, que nasce do solo, na qual não há esforço algum para alcançá-la, é uma nascente, é um fervedouro de água. Quem troca um lugar desse para cavar cisternas que precisam de chuva e que podem ser rachadas e perderem a água? E aí então Deus responde: o meu povo fez isso. O meu povo fez isso. Essa era a acusação de Deus em relação ao seu povo. O que estava acontecendo especificamente nesse tempo? Duas potências haviam se levantado. O Egito estava se levantando como uma potência, se reerguendo, e a Babilônia estava surgindo como uma grande nação conquistadora. Os babilônios já haviam destruído e tomado o império assírio. E Israel está vendo, Judá está vendo isso acontecer. Esses dois poderes se levantando. E Judá então se sente pequeno diante do que está acontecendo. E olha para o poder dessas nações, para a riqueza dessas nações, e diz então: nós queremos ser como eles. Nós não queremos ficar tão vulnerável como eles, como nós estamos. Nós queremos ser poderosos como eles. Eles olham para tudo aquilo e então buscam fazer alianças com um dos dois lados. Então Deus se volta aqui e diz: que tristeza! O meu povo me abandonou e buscou confiança naqueles que não podem dar segurança. Israel estava deixando de colocar a sua confiança em Deus, para colocar a sua confiança nos homens e nos seus poderes. Aquela ameaça do Império Babilônico que vinha varrendo o mundo, revelou o coração do povo de Deus. O povo de Deus era o povo que desprezava a Deus sem motivos. Depois, com a sua Bíblia aberta, vá lendo aí o versículo 5. Deus está perguntando: por que é que vocês me abandonaram? Vocês têm motivos para isso? Alguma vez eu deixei de proteger vocês diante das nações inimigas? Alguma vez eu deixei de dar a vocês aquilo que vocês precisavam? Vocês me desprezam por quê? Aquela ameaça revelou no coração do povo, um povo que não se interessava mais por Deus. Verso 6, o Senhor diz: vocês não perguntam mais por mim, vocês não perguntam mais sobre os meus grandes feitos, sobre as coisas que eu realizei no passado. Eu tirei vocês do Egito, eu destruí Faraó, dei a vocês a terra prometida. O coração daquele povo se mostrou um coração ingrato. Vocês não dão valor para tudo que eu dei. Vocês estão nessa terra que mana leite e mel, porque eu coloquei vocês aí, eu dei vocês essa terra. Não foi por força de vocês e por nenhum outro Deus e pela ajuda de nenhum outro povo. Revelou um povo que não cria no poder de Deus diante das dificuldades. Revelou um povo rebelde, verso 8. Um povo que se rebelou contra Deus para buscar outros deuses.
enfim, esse povo abandonou o Senhor, porque se encantou pela possibilidade de cavar cisternas e reter água nelas. O texto diz para nós, no verso 5, que por isso eles se tornaram inúteis, porque abandonaram a Deus, porque deixaram o Senhor, neste momento de crise, nesse momento de desafio, em que um grande império se levanta e vem tomando países e vem dominando com mão terrível, causando matança. Quando o povo olha para aquela situação, ao invés de buscarem a Deus, eles decidem tentar resolver pelos seus próprios planos e cavar cisternas, encontrar soluções próprias para resolver aquela situação. E no verso 5 diz o Senhor: vocês buscaram cisternas rotas, vocês buscaram outros deuses para ajudar vocês, e por isso vocês se tornaram inúteis. Tudo que vocês estão fazendo será inútil. Esse povo virá e tomará vocês, como tomou os outros povos. Esse povo julgará vocês pela incredulidade, pelo abandono de vocês, por terem me abandonado. Irmãos, esse texto traz para nós a realidade do mundo. O que aconteceu com aquele povo era o que acontecia naquele tempo. Nações ficavam poderosas, se levantavam e tentavam dominar outras nações. Isso era parte da realidade da vida daquele tempo. Mas Deus sempre livrou o seu povo, Deus sempre protegeu o seu povo. Mas agora, o povo decidiu não confiar em Deus, decidiu buscar outra fonte de confiança. Eu queria aplicar então esta condição do povo e o que isso revelou a nós. Nós vivemos no mundo real e neste mundo real, irmãos, surgem situações como a que nós estamos vivendo agora. Uma pandemia surgiu, um vírus corre invisivelmente por todos os lados. Nós todos pensávamos que isso já tinha passado, que nós estávamos vivendo os últimos dias, então tudo ressurge, forte, poderoso, novamente, ceifando centenas de pessoas, milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Esse, sem dúvida, irmãos, é um tempo de juízo de Deus sobre a terra. Assim como Deus estava julgando o povo de Israel e aquelas nações, Deus está julgando a nossa geração. E eu quero dizer para você que não é a primeira vez que isso acontece. A Bíblia diz sobre vários momentos onde houve juízo de Deus. O dilúvio foi um juízo de Deus, um juízo mundial. Deus julgou o mundo naquele tempo. E quem foram os que foram salvos do dilúvio? Aqueles que confiaram em Deus. Aqueles que não abandonaram a sua fé. Quantos foram? Poucos. Noé, seus filhos e suas esposas, apenas. Houveram momentos em que Deus julgou nações, Deus julgou o Egito, pela maldade da opressão que eles fizeram contra o povo de Deus. E o Egito foi reduzido a pó, por causa do juízo de Deus. Diversas vezes na leitura do livro dos Juízes, nós vemos isso, Deus julgando o povo dele, julgando Israel. E qual era sempre o desejo de Deus? Em todos os momentos em que houve juízo de Deus na terra, qual sempre foi o desejo de Deus? Dar oportunidade para o arrependimento, para que as pessoas pudessem retornar a Ele, para que os homens abrissem os seus olhos, para que enxergassem a realidade de que este é um mundo que está sob juízo e todo pecado será cobrado. Querido irmão, você precisa entender isso nesses dias. E o que muitas vezes o juízo de Deus revela? Revela um mundo cheio de pecados e muitas vezes revela uma igreja, o povo de Deus, também ligado aos mesmos pecados do mundo. Foi isso que aconteceu.
diante daquele perigo, daquela iminência de perigo, o que aconteceu foi que Deus encontrou no coração do povo dele os mesmos pecados que haviam no coração dos outros povos. Por isso a imagem que Deus diz é essa: vocês me deixaram, eu que sempre cuidei de vocês, vocês me abandonaram. E agora estão colhendo o preço desastroso desse abandono. Vocês vão sofrer como todos os outros povos sofreram. Queridos irmãos, muitos de nós estamos assim como aquele povo, mesmo sendo povo de Deus, cavando cisternas rachadas. O que é uma cisterna rachada? O que é uma cisterna cavada? É um lugar onde você busca o propósito da sua vida. É um lugar onde você busca a sua paz. É um lugar onde você busca a sua alegria. É de onde você tenta tirar o propósito da sua vida. Tem gente tentando tirar o propósito de Deus da sua vida do dinheiro. Crentes que estão vivendo neste mundo com o único propósito de ganhar dinheiro. Estão servindo a este Deus, porque este é um Deus. E a Bíblia diz que você não pode servir a Deus e servir as riquezas. Para servir as riquezas, você precisa abandonar Deus. Há pessoas cavando cisternas, buscando o propósito, a fonte da sua alegria, no reconhecimento humano. Isso nunca foi tão claro como nos nossos dias pelas mídias sociais. Pessoas que vivem para expor a sua vida e ter o reconhecimento dos outros, transformando suas vidas em ídolos e aqueles lugares como altares onde nós desejamos que as pessoas olhem a nossa vida e nos prestem algum tipo de adoração, algum tipo de reconhecimento. Pessoas que estão buscando sentido na sua vida no prazer, na satisfação dos desejos, e por isso cada vez se tornam mais gulosos, cada vez querem mais, nunca estão satisfeitos. Relacionamentos amorosos, entretenimento, acumulação de coisas. Você já percebeu que por mais que essas pessoas e que muitos de nós estejamos vivendo, buscando isto, nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Sempre é necessário mais, porque são cisternas rachadas. Não podem trazer satisfação para a sua alma. Essa pandemia revelou isso na vida de muitos de nós. Muitos crentes abandonaram o Senhor na sua caminhada e cavaram para si cisternas rachadas. Fizeram de outros lugares a base da sua alegria. E é por isso que estão sofrendo exatamente como o mundo está sofrendo. E é por isso que mesmo tendo o Espírito Santo dentro de si, não encontram consolo, não encontram força, coragem, não encontram ajuda. Estão vivendo com medo, escondidos. Eu não estou dizendo para você viver desprotegido, sair sem máscara ou não tomar as providências necessárias para não se contaminar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do amor a essa vida, que gera em nós um apego tão grande nesse tempo que a gente está morrendo de medo de perder estas coisas. Mas sabe o que a pandemia lembra a gente? Que seja agora ou mais tarde, este mal virá sobre mim e sobre você, a morte virá sobre nós. E aí? Como é que vai ser? Você está preparado para enfrentar isso? Sabe quem está preparado para enfrentar isso? Quem não abandonou o Senhor. Eu não estou falando de religiosidade, não estou falando de gente que diz que ama o Senhor, que vem uma vez por domingo à igreja. Estou falando de gente que tem paixão por Deus. Estou falando de gente que sabe que a única fonte que pode abastecer a sua vida de esperança é o Senhor.
É gente que já desistiu do dinheiro, já desistiu das posses, dos desejos do coração, do entretenimento. Essas coisas não são mais usadas como meio de satisfazer a vida. Essas pessoas agora podem desfrutar dessas coisas sem depender delas. Eles podem agora ter dinheiro, mas se não tiverem também, isso não fará deles pessoas tristes, inconstantes, agoniadas na vida. Elas podem ter saúde, se tiverem vão desfrutar, mas se a saúde for embora, elas continuarão firmes, apaziguadas, porque o Senhor é fonte de vida para elas. Esse texto mostra para a gente por que a gente, povo de Deus, abre mão da fonte de águas vivas para cavar cisternas rotas, para cavar cisternas rachadas. Por que a gente, dentro dessa tentação, e o mundo põe isso para nós, o mundo nos tenta, ele mostra a sua beleza, ele apresenta as suas vantagens, e então, nós somos tentados. E o que nos leva a ceder a essa tentação? Em primeiro lugar, a assimilação, o desejo pela assimilação da vida mundana. Aquele povo, o povo de Deus, vivia entre outras nações, cercados de outros povos que não serviam a Deus. E aos olhos deles, parecia que aqueles povos eram mais prósperos, que a vida deles era melhor, que a vida deles era mais satisfatória, parecia ser mais bonita, mais alegre, mais vistosa. E eles então começaram a olhar para aqueles povos e começaram a admirar a vida deles. E aquela admiração gerou desejo. Como eu gostaria de ser como eles, como eu gostaria de ter o que eles têm, como eu gostaria de estar no lugar deles. E a admiração gera o desejo, e o desejo se transforma em busca. É disso que Deus está falando em cavar cisternas. Quando nós tiramos os olhos do Deus que temos e de tudo que Ele tem feito por nós, e começamos a olhar para aquilo que o mundo sem Deus nos oferece, por esse mundo ser um mundo brilhante, de muitas cores, de muitas propostas, isso chama a nossa atenção, e começa a gerar em nós uma admiração, e essa admiração se torna em desejo, e esse desejo nos leva a buscar estas coisas. E passamos a desejar ser como eles. Isso é cavar cisternas rotas. Cisternas que não retêm água. Por quê? Porque por mais que você tenha aquilo que essas pessoas buscam, aquilo que elas colocam como meta de vida, nunca é o suficiente. Então, o povo passou a buscar a ser como os egípcios. E eles pensavam, por que os egípcios são como são? Por que os assírios são como são? E a resposta que eles recebiam era por causa dos seus deuses. Por causa dos seus deuses eles são poderosos. Então o povo de Deus, nesse desejo de ser como eles, passou a desejar e a adorar os mesmos deuses que eles. Esse é o mesmo processo que acontece com a gente, que tem acontecido com muitos hoje, com muitos do povo de Deus. A gente abre o Facebook, a gente olha para as novelas, a gente olha para os Instagrams, e a gente olha para a vida daquelas pessoas que não amam o Senhor, que não conhecem ao Senhor, e olhamos para o exterior delas, olhamos para a roupa que elas vestem, para a casa que elas moram, para as festas que elas participam, e a gente começa a admirar e dizer, que vida boa fulano tem. Eu queria ter a vida que ele tem, eu queria as coisas que ele tem, eu queria estar no lugar dele. E nesse momento a gente passa então,
numa busca desenfreada por essas coisas. E nesse momento, nós paramos de ver o que é interno e passamos apenas a ver o que é externo. Nós não percebemos que essas pessoas são pessoas vazias, é por isso que elas precisam de tanto. Elas vivem com cisternas rotas. E é por isso que elas são insaciáveis, é por isso que o mundo é um mundo insaciável. E é por isso que você nunca, por querer viver e buscar e amar e adorar as mesmas coisas, o mesmo estilo de vida, é que você nunca está satisfeito com a casa que você tem, com a família que você tem, com a vida que você tem. Você nunca está satisfeito, porque essa é uma cisterna rota, porque o que você precisa não está fora de você. O que te preenche não é aquilo que está fora de você. O que te preenche é aquele que te fez, é aquele que te deu um propósito de existência, é aquele que te deu uma razão de ser, e a razão de ser é viver em comunhão com Ele, em profunda comunhão com Ele. E o que nós fazemos? Nós passamos a desprezar a vida que Deus preparou para nós, e nos deitamos e nos ajoelhamos diante dos ídolos deste mundo. E quando a gente se ajoelha diante de um ídolo, esse ídolo exige oferendas. E que oferendas nós temos dado aos nossos ídolos? O nosso tempo, a nossa atenção, o nosso coração, o nosso desejo, o nosso amor. Querido irmão, seja sincero. Deus é o que você mais deseja nessa vida? A presença de Deus satisfaz você? O que é o ídolo, pastor? O ídolo é aquilo que você precisa para viver. É aquilo que te dá sentido, que faz você, pelo qual faz você continuar vivo, caminhando. O ídolo é aquilo que você não suportaria viver sem, ou que você acredita que se tivesse, seria a chave para a sua verdadeira alegria. E o povo de Deus, a igreja de Jesus desses dias, é uma igreja que tem amado o mundo, tem vivido pelas coisas do mundo, tem se assemelhado com o mundo. A vida de um crente, muitas vezes, não pode ser diferenciada da vida de alguém que vive nesse mundo, que não ama a Deus, que não tem Deus como seu centro de vida. Nós nos vestimos como eles, falamos como eles, desejamos como eles, andamos como eles. Enquanto Deus estava querendo fazer de Israel um brilho para as nações, enquanto Deus queria fazer de Israel uma testemunha para as nações, Israel desejava ser como as nações que o cercavam. Você tem desejado viver a mesma vida que as pessoas que não conhecem a Deus vivem? As pessoas que você admira nesse mundo são que pessoas? Você vai lá, abre o seu Facebook, as pessoas que você segue, que te dão conselhos, que dizem para você o que você deve ou não fazer, que tipo de pessoas são? Segundo lugar, meu irmão, o que leva a gente a buscar cisternas rotas é o desprezo pela glória que temos. No verso 11, o Senhor diz isso para o povo: o meu povo abandonou, rejeitou a sua glória. O que fazia de Israel um povo diferente das nações que cercavam eles? O que fazia de Judá uma nação diferente? Por que o povo de Israel era diferente? Qual era a sua glória? A sua glória era o Senhor. Eles eram um povo de Deus. E por serem povo de Deus, quando eles viveram no deserto, Deus os sustentou. Quando eles se levantaram inimigos, Deus os derrotou. Quando eles estavam para possuir a terra, Deus expulsou os seus inimigos, entregou a terra prometida na mão deles. Nunca lhes faltou nada.
Era essa a glória de Israel, um Deus que os supria em tudo, um Deus que lhes era suficiente, um Deus que sempre os protegeu, que sempre os guardou, que sempre deu direção, que sempre provisionou aquilo que era necessário, nunca deixou faltar nada. Essa era a glória de Israel no mundo. Mas o que Israel desejou? Desejou ser como as outras nações, que não possuíam Deus como sua glória. Deus havia chamado um povo para Ele. Deus havia santificado um povo para Ele e dito: de todas as nações da terra, vocês serão meus, e eu serei de vocês. Vocês habitarão comigo, e eu habitarei com vocês. Vocês confiarão em mim, e eu cuidarei de vocês. Mas o povo abriu mão desta glória. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, da igreja dos nossos dias, porque a igreja dos nossos dias também é uma igreja que está abrindo mão da glória que tem. Qual é a diferença nossa neste mundo, irmãos? O que nos faz diferente das pessoas, das demais pessoas deste mundo? O que nos faz diferente é que nós cremos num Deus que nos supre, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos guarda, que nos fortalece diante das lutas. Qual é a diferença nossa no meio dessa pandemia com aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, que não tiveram um encontro com Deus? É porque Deus nos supre no meio deste tempo, Deus nos guarda, Deus nos supre nas nossas necessidades. Nós não temos por que andarmos ansiosos, preocupados, temerosos, porque Deus é conosco. O temor do nosso coração, a ansiedade do nosso coração, é porque nós temos abandonado a fonte das águas vivas, e temos colocado os nossos olhos no dinheiro, no emprego, na saúde, na vacina. Meu irmão, você ainda não percebeu quão esse mundo é frágil? Abre os seus olhos. Você que está colocando a sua esperança na vacina que vai chegar, uma pequena mutação nesse vírus pode colocar tudo isso a perder. Todas as vacinas feitas, todo o esforço humano, você ainda não percebeu que o mundo é frágil, não pode sustentar você. A sua glória nesse mundo é que você não precisa confiar em coisas frágeis. A glória que você tem nesse mundo é que você serve ao Deus do impossível, ao Senhor que te guarda. Mas nós estamos abandonando o Senhor, e às vezes fazendo a mesma pergunta que o povo fez em Malaquias: mas como é, Senhor, que nós temos te abandonado? Nós temos abandonado ao Senhor, e a prova do nosso abandono é que nós vivemos, dizemos ser o seu povo, mas não temos comunhão com Ele. Quantos de nós aqui, com esse tempo a mais que estamos tendo, não temos dedicado uma hora sequer à nossa comunhão com Deus? Você aumentou o tempo de assistir séries de TV, você aumentou o tempo de estudar, você aumentou o tempo no WhatsApp, você aumentou o tempo no Facebook, no Instagram, você aumentou o tempo fazendo outras coisas, mas você não se dedicou à comunhão com Deus. Você ainda não percebeu, irmão, se nós estamos debaixo, meu irmão, nós estamos debaixo de julgamento. E sabe por que muitos de nós ainda não percebemos isso? Porque simplesmente abandonamos a nossa glória, desprezamos o Senhor. Quantos de nós não temos cultivado devoção a Deus nesse tempo? Nós resolvemos fazer o nosso culto a partir das 8 horas. Por quê? Porque o decreto vai até as 8. Até as 8 horas você pode circular, e 8 horas você tem que estar em casa. E eu falo isso com muita tristeza, porque eu pensei assim: se eu colocar o culto às 6 ou às 6:30, as pessoas não vão assistir, porque elas vão arrumar outras coisas para fazer. E sabe qual é a maior dor do meu coração? É que chega às 8, quarta-feira, onde ninguém pode circular, ninguém pode estar em outro lugar, e a gente tem 20 pessoas assistindo o culto, prestando culto.
E chega domingo, às 20 horas, sabe quantas pessoas estão prestando culto? 50 lares ligados prestando culto. Isso é desprezo por Deus. E depois a gente quer saber por que a gente está sofrendo tanto. Aquilo que era para ser julgamento do mundo, virou julgamento sobre a igreja de Deus. A gente não está cultivando a assimilação da imagem de Cristo, do ser como Cristo. A gente faz um esforço danado para parecer ser como as pessoas desse mundo, para viver como as pessoas desse mundo, para se vestir como elas, para andar no mesmo carro, nos mesmos tipos de carros que elas andam, nos mesmos tipos de casas, para falar do mesmo jeito, mas não há nenhum esforço para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Nós não temos tido tempo de intimidade com Deus, tempo de leitura da palavra. Quando tem o culto, a gente vem para o culto, chega atrasado, senta no banco, mexe com o telefone, faz de tudo que está ao nosso alcance para nos desviarmos de Deus, para não nos concentrarmos em Deus. Nós não temos, a igreja de hoje não tem prazer em Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Quanta gente, sabe qual é o sinal de que nós estamos abrindo mão da glória que temos de ser o povo de Deus? É quantos de nós estamos fazendo planos para quando a pandemia voltar, ou quando a pandemia acabar, quando as vacinas chegarem, e a nossa vida poder ser como era antes. Quem disse que Deus deseja que a sua vida seja como era antes? Você não percebeu que tudo isso está acontecendo porque Deus quer nos atrair de novo para Ele? Deus quer nos colocar de novo, de volta no trilho, porque a igreja de Jesus está se perdendo. Jovens que não têm nenhum apreço por Deus, pela comunhão com Deus. Adolescentes que não buscam por Deus, como o texto diz, ninguém pergunta por mim. Ninguém quer saber dos meus feitos passados. Esse é um sinal de que nós abandonamos a Deus, e Deus está dizendo, isso é loucura, vocês não percebem? É loucura abandonar as águas, a fonte das águas vivas. Eu espero, meu irmão, que quando tudo passar, a sua vida não volte a ser como antes. Estou orando para isso. Que essa igreja não volte a ser como antes. Esse juízo de Deus é um lembrete de que Deus não está brincando. De que nem os ímpios e nem o povo de Deus pode zombar dele. É um lembrete de que existe um julgamento por vir. De que há um julgamento, o julgamento temporal é um sinal do julgamento eterno. As pessoas, os crentes estão abalados porque as estruturas humanas estão faltando, não tem vaga no hospital. Será que você ainda não entendeu que a sua confiança não é o hospital? Que não é a falta de leito no hospital que deve causar medo em você? Você ainda não entendeu que o medo da falta do dinheiro não pode causar medo em você, porque você pertence a Deus, porque a sua vida está nas mãos do Senhor, é Ele quem cuida de você. Todas as vezes que nós permitimos esses medos tomarem conta do nosso coração, é um sinal de que nós nos afastamos das fontes das águas vivas. Porque onde há fonte de água viva, não importa o calor do sol, não importa o tempo da estiagem, não importa se não está chovendo, há água, há fonte de vida. Por isso, tantos de nós estão ansiosos exatamente como aqueles que não têm o Senhor em seus corações. Porque nós abandonamos a nossa glória. A nossa glória não é viver numa cidade que tem 4 ou 5 hospitais. A
A nossa glória não é viver numa cidade que há emprego para todo mundo. A nossa glória não é a vacina. A nossa glória não é a ciência. A nossa glória é o Senhor. O que faz diferença em nós é porque nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Por último, o que nos faz buscar cisternas sem água, cisternas rachadas, é porque nós negligenciamos o resultado de se abandonar a Deus. Ninguém abandona a Deus e fica impune. Todos que abandonam o Senhor, inclusive o seu povo, quando abandona o Senhor, tende a assumir as consequências disso. Qual foi a consequência? Israel queria ser como as demais nações à sua volta. E o que aconteceu? Deus a tratou como as demais nações à sua volta. Esse é um juízo de Deus sobre o mundo. Mas porque a igreja quer tanto ser igual ao mundo, porque os crentes querem tanto se tornar parecidos e ter a vida que o mundo tem e desfrutar das mesmas coisas, e desprezar a sua glória que é o Senhor, esse passou também a ser um juízo de Deus sobre a igreja. Por que as nossas portas estão fechadas, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Estava ouvindo isso de um colega esses dias e me fez refletir profundamente. Não é decreto municipal que fechou as portas da igreja. Não foi um decreto municipal, nem um decreto estadual. Foi Deus quem fechou as portas da igreja. Deus fechou as portas da igreja. Por quê, irmãos? Nós precisamos perguntar, talvez as nossas reuniões não sejam para a glória de Deus. Talvez nós estejamos nos reunindo não para a glória de Deus. E por isso Deus está nos tratando exatamente como está tratando os demais. Talvez Deus esteja fechando as nossas portas, porque nós estamos entrando aqui aos domingos, cantando coisas e dizendo coisas que nós não vivemos, que nós não cremos, que nós não praticamos, e Deus está cansado dessa hipocrisia. Por isso é hora de nós nos voltarmos para Ele imediatamente. A igreja de Jesus precisa entender isso. Isso é um convite a uma santificação. A voltarmos a sermos pessoas que desejam o Senhor de todo o coração. Este é o tempo em que a Bíblia disse que o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos está frio. Pessoas que não suportam nada por Jesus. Há um passado recente, não tão antigo assim, os crentes tinham prazer de estarem reunidos para adorar a Deus, saíam de suas casas, andavam a pé, vinham de longe, chegavam mais cedo, se assentavam nas cadeiras, liam a palavra, se ajoelhavam para orar, se preparando para cultuar a Deus. Hoje nós estamos tão irreverentes, tão desprovidos de temor, tratando Deus como se Ele nada fosse, tratando tudo isso aqui como um ato religioso. Meus irmãos, é tempo de nós pensarmos sobre as consequências de continuarmos vivendo uma vida de desprezo a Deus. Isso fará com que Deus nos trate como aqueles que o desprezam. Aquele modo de vida que Israel desejava era ofensivo a Deus. Todas as vezes que você busca a satisfação da sua vida fora de Deus, esse é um modo de vida que Deus detesta, que Deus rejeita. Isso ofende a Deus. Todas as vezes que a busca da sua alma, que o desejo, o maior desejo do seu coração é qualquer outra coisa que não o Senhor, isso é ofensivo. E todos aqueles que desejam viver como as pessoas desse mundo se tornarão inimigos de Deus. Porque este mundo é inimigo de Deus. No verso 9 deste mesmo capítulo, Deus diz para o povo: agora eu estou em juízo contra vocês e contra os seus filhos.
Deus está dizendo, o que eu estou enviando, o meu juízo não vai passar na geração de vocês. Vocês e os seus filhos terão de lidar com esse abandono, com o resultado desse abandono. 70 anos aquele povo passaria sob o cativeiro babilônico. 2 gerações estariam ali como consequência de se abandonar a Deus. Quantos de nós estamos condenando os nossos filhos? Quantos pais terão de carregar sobre si, sobre os seus ombros, o peso de filhos que sofrem porque um dia decidiram cavar cisternas rachadas, abandonar o Senhor. Se você não ensina o seu filho a amar a Deus e servi-lo de coração, seu filho não aprenderá isso. Quanta gente querendo ensinar os filhos a ganhar dinheiro, quanta gente se esforçando para ensinar os filhos a ser o primeiro da turma, se esforçando para fazer dos seus filhos grandes profissionais, fazendo-os confiar e buscar, ensinando-os a buscar a fonte, a vida em fontes de cisternas rachadas. Querido irmão, a maior memória que você pode deixar para o seu filho é você sentado no sofá da sua casa, lendo a Bíblia. A maior herança que você pode deixar para o seu filho é ele ouvindo você orar no quarto, percebendo em você um profundo desejo por Deus, de que Deus para você não é uma palavra, Deus é real, é alvo do seu desejo. Quantos de nós da igreja de hoje podemos dizer isso? Eu desejo o Senhor mais do que todas as coisas. Quantos de nós podemos dizer como o salmista disse, assim como a corça suspira pelas águas, tem sede de ti, tem sede pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, sede do Deus vivo. Sabe por que muitos de nós estamos ansiosos, cheios de medo, cheios de assombro? Porque somos pessoas que abandonaram o Senhor e estão vivendo da mesma forma que aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Estamos assimilando o modo de vida do mundo. Deus não te chamou para isso. Esse é um tempo, irmãos, e como Apocalipse 22:11 diz, aquele que pratica injustiça, pratique ainda mais. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que é santo, se santifique ainda mais. É um tempo de tomada de decisão. É um tempo em que Deus está rejeitando aqueles que são mornos. Deus está vomitando aqueles que não estão totalmente comprometidos com Ele. É um tempo em que Deus está vomitando aqueles que não amam de todo o coração, daqueles que estão em cima do muro, daqueles que amam o mundo e desejam o mundo e querem tentar de alguma forma equalizar o mundo, o buscar pelo mundo e o buscar de Deus. Deus está te chamando a voltar ao seu primeiro amor. No verso 2 ele diz isso. Eu me lembro de quando vocês me amavam. Ele está chamando você à consagração. Verso 3 ele diz isso. Eu me lembro quando Israel era consagrado a mim. Está chamando você a uma confiança total nele. Lembrem-se de quando eu cuidava de vocês. Traga à memória de vocês tudo o que eu fiz por vocês. Ele nos redimiu
perdoou os nossos pecados, nos deu a vida eterna e tem abençoado a nossa vida. É um tempo em que Deus tem nos chamado para voltar para Ele imediatamente. Irmãos, eu não sei se essa é a última geração, eu não sei se nós somos os últimos, mas eu sei que não dá mais tempo de brincar, de sermos povo de Deus. Volte para Deus. Que os próximos dias dessa pandemia sejam dias dedicados à oração, ao quebrantamento, à consagração. O tempo que você for dedicar, você ia dedicar a outras coisas, dedique a Deus. Porque o tempo é próximo, os dias são maus. Deus está se levantando com furor contra a maneira vã de viver desse mundo. E todos que estiverem envolvidos com essa maneira vã de viver serão julgados juntamente com o mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tome esse alerta, meu irmão, para você. Volte para Jesus. Volte a uma vida de total dependência dEle, confiança nele, devoção por Ele. O que estamos falando aqui, o que Deus está exigindo do seu povo é santidade. Santidade é devoção e assimilação da imagem de Cristo. É admirar a Deus e desejar ser como Ele. Querido Deus, nós oramos agora clamando ao Senhor por nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por levar de forma tão leviana e negligente o nosso andar contigo. Senhor, tudo que está acontecendo está mostrando a severidade do Senhor contra a rebeldia. O Senhor está julgando o mundo. Senhor, nós não queremos ser julgados com o mundo. Nós não queremos estar, Senhor, no meio daqueles que abandonaram o Senhor. Não queremos ser culpados destes crimes, Senhor. Trocá-lo, o Senhor que sempre esteve conosco, que sempre nos abençoou e nos livrou, trocá-lo por outras coisas, por outras fontes que não podem saciar, que nunca nos satisfazem. Senhor, visita o teu povo agora, trazendo santidade, trazendo arrependimento e retorno para ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto, de mais uma celebração online, mas essa celebração, esse culto continua aí na sua casa, com a sua família, e você pessoalmente, enquanto viver na presença de Deus, estaremos cultuando todos os dias, em todo o tempo. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nós o adoramos hoje, mas um dia todo olho verá, toda língua confessará que ele é o único Senhor. Então cante isso nessa noite. Cantai ao Senhor, cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses.
vez. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação e anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santo cantinho. Olha, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai a sua glória, aleluia. Deus abençoe sua vida, sua casa. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.